Aba 7. 25 de setembro de 2018. Aba. Bem-amado, a aba se instala em silêncio, no coração de cada um, antes de começar a trocar. Nesta sétima entrevista, continuaremos os intercâmbios, os testemunhos e as perguntas, sobre o que é vivido, o que vem a ser dito, o que deve ser questionado, mas também para testemunhar de diferentes maneiras. Então, bem-amados, podemos começar. Pergunta. Ontem, depois de um testemunho, você nos disse que mais e mais pessoas seriam chamadas a desaparecer no absoluto. E Aba cuidou de nós à noite, e eu me pergunto se vamos ser chamados para cuidar da mesma maneira, ou como. Aba. Bem-amado, lembro que cada um de vocês é Aba. Por trás de todas as aparências, atrás de todas as máscaras e atrás de todas as dimensões, há a mesma presença e a mesma ausência, estando perto, se posso dizer, de algum modo, entre o ser e o não ser, a fim de realizar o milagre de uma só coisa. Então, no cuidado que é oferecido a você por mim mesmo, é claro que você pode fazer o mesmo. Isto foi feito acessível a você e muitos de vocês, através de alguns meios técnicos, pelo mecanismo de absorção das essências, realizam este processo. Como tive ocasião de dizer, na absorção das essências, há sempre um e outro. Depois de um tempo, não há nenhum nem o outro. Você é o que vincula, se posso dizer, a ressonância, entre um e outro. Então você é, definitivamente, a inteligência da luz. O que significa que, a partir de então, cada um de vocês tem exatamente a mesma atitude que eu em relação a esse processo. Não é, estritamente falando, um cuidado para tratar qualquer elemento do efêmero, mesmo que isso aconteça. O principal é sempre abordar a consciência do coração, mas absorver a essência do outro, ressoar com o outro, sem intenção, simplesmente observando a verdade e a veracidade do que é vivido neste momento, é em última instância o cuidado. Qualquer que seja a percepção, seja qual for a informação que venha dessa reunião, dentro da inteligência da luz, independente de uma como da outra, obviamente, pode haver muitas informações que aparecem. Há, de fato, uma série de resoluções que ocorrem no nível do corpo físico, mas também, em alguns casos, um número de resistências que só passam, que são apenas, de alguma forma, o destaque na iluminação do que não foi visto e do que é resistente dentro do corpo e concernente apenas à pessoa. Mas esse tipo de cuidado, como o que você tem vivido por 2 noites, não é realmente um cuidado ou um cuidado do espírito, se é que posso dizê-lo. Ou seja, pela capacidade de manter entre o ser e o não ser, na presença infinita, a partir do momento em que a respiração do coração é acionada, automaticamente ou desencadeada a partir dele mesmo. Além disso, é perfeitamente possível que você pratique exatamente a mesma coisa. A técnica é muito simples, não há nada para projetar, lá também, há apenas que acolher, para ser colocado nessa postura de acolhimento, mesmo sem conhecer a pessoa. Você só precisa saber o nome e o primeiro nome, você nem precisa de mais horas, e foi o que eu disse há algumas semanas, dando a você essa programação das 22h30 às 23h30, horário francês, que é, como eu já disse, de fato, permanente, e pode ocorrer por causa da sua passagem na ultratemporalidade, pela junção de ser e não ser, para permitir que você consiga isso em qualquer momento e sem compromisso. O que significa que hoje, a partir do momento em que você absorve a essência de alguém ou de alguma coisa, existe de fato um espaço de resolução, mas esse espaço de resolução não depende nem de você nem dos que pediram, mas apenas da resultante da inteligência da luz em sua ação no outro, em seu corpo, em sua consciência, ou diretamente em seu corpo e em seu coração. Não é você quem decide, nem um nem o outro. É a ressonância que é criada de um para o outro e do outro para um, que realiza, como você diz, o cuidado. Mas não há aprendizado necessário, a única condição, é claro, é realizar um pensamento neutro.
mas para aqueles que percebem a respiração do coração, será surpreendentemente fácil e surpreendentemente eficaz. Mas lembre-se que não se trata aqui de corrigir essa ou aquela anomalia no nível do corpo, mas de deixar a inteligência da luz, pela ação de ressonância que você empreende, que permite agir ali onde é necessário agir. Mas essa necessidade de ação não depende dos desejos da pessoa que a pede, mas apenas de sua capacidade de ajustar-se ao que lhe é apresentado, isto é, a eternidade. Com base nisso, tudo flui disso. Assim, não se trata estritamente de tratar de cuidar do corpo em uma de suas partes ou de uma de suas funções, nem mesmo ao nível da cabeça, mas de sempre permitir cada vez mais aproximar cada irmão e a cada irmã da sua infinita presença e, portanto, como você sabe de agora em diante, do absoluto. A partir do momento em que a ressonância ocorre, sem outro pensamento senão viver essa ressonância, e isso é feito, eu diria, de maneira imediata e quase instantaneamente. Por outro lado, neste processo, você não pode classificar ou decidir o que será tratado, pois simplesmente será tratado o que é mais adequado para a evolução, se eu puder dizer, neste tempo limitado, do personagem em si, mas também a redescoberta do que ele é dentro da eternidade e antes de toda a eternidade. Aqui está o milagre. Ele se tornará cada vez mais ativo, esse milagre. Eu já te disse ontem, eu só posso repetir e você só pode constatar. Então a resposta é firme e indefinitiva, sim. Cada um de vocês pode fazer a mesma coisa, com a condição de que você não aguarde, ou espere, um resultado óbvio no corpo. Mesmo que isso aconteça, não será seu feito ou sua intenção, mas a alquimia da inteligência da luz dentro dos cásulos de luz, daquele que pediu e recebeu. E lembre-se que do seu lado, nesse tipo de cuidado, você não emite nada. Você se contenta em somente acolher. Este foi nomeado, na fase inicial, absorção de essências. Mas aí, o que acontece é mais que uma absorção de essências, eu diria que é uma ressonância de essência a essência, acabando com o próprio sentido de ser uma essência isolada, compartimentada ou fragmentada. Se há cura, ela não depende de você ou do outro, mas simplesmente dessa alquimia, que nenhuma nem outra podem, de certo modo, controlar ou dirigir. Nesse nível, trata-se realmente da inteligência da luz, na sua ação e no seu trabalho, e não do desejo da pessoa, nem da pessoa que ela pretende curar. Se você respeitar essas instruções para não ter uma intenção específica, não responder a uma queixa específica, mas considerar apenas essa ressonância no coração de uma pessoa e no coração do outro, então a absorção da essência ocorre. A sintonia e a ausência de distância de um para o outro. Provando por ação que não há nenhum nem o outro, e que um está no outro antes, que é a mesma coisa, então, naquele momento, haverá de fato um efeito que será constante. Mas esse efeito não estará onde você espera, mais uma vez, é a inteligência da luz que decide e não você. Silêncio. Bem amado, vamos continuar. Então há uma questão de uma pessoa que não está presente. Pergunta. Desde o ano passado, os assobios nos ouvidos foram retomados, e um estado de samadhi ou pré-êxtase, eu não sei exatamente. O corpo parece ser um prisioneiro da luz por um tempo maior ou menor. Eu me deixo ir sem resistência. Abba. Amado, o termo que você usa, prisioneiro da luz, corresponde à realidade vivida da pessoa. Nestes momentos, é suficiente para você deixar ser exatamente o que acontece, a fim de ajudar a si mesmo, a uma forma particular de inclinação onde sua consciência não estará de todo dentro deste corpo, mas dentro da luz. É como se, real e concretamente, você se tornasse essa luz, passando pelo seu próprio corpo de eternidade, que é, naturalmente, responsável por esse estado de êxtase, que ainda não é coletivo. Aconteceu nos primeiros meses do ano entre muitos de vocês.
A intensidade de hoje é nova quando ela ocorre em pequenos toques, na verdade trazendo você para aquela sensação de paralisia do corpo, mas onde, independentemente dessa paralisia do corpo, vocês não são prisioneiros da luz, mas vocês são a luz. Então eu convido você a corrigir a expressão que você usou, que apenas mostra, no final, que qualquer que seja a luz que é vivida, e sua intensidade e sua verdade, você permanece, no entanto, no seio da pessoa e observador, ao invés de ser você mesmo a luz que envolve este corpo e que desencadeia a êxtase. A partir do momento em que você aceita, sem qualquer condição, não mais observar nada, não mais se interessar pelo que acontece através deste corpo, então, espontaneamente, você se tornará a consciência neste corpo de eternidade, e você se tornará além da consciência, o absoluto, o ser e o não ser, na mesma interface. A partir do momento em que você deixa de lado qualquer pretensão de observação, compreensão, análise ou querer observar o que está acontecendo, a partir do momento em que você para de jogar o jogo da consciência, a consciência só pode traduzir-se dentro deste corpo de eternidade, e daqui em diante diretamente, perder essa forma, perder toda referência, e realmente viver que você é apenas a luz, indiscriminadamente e indiferentemente de qualquer forma, de qualquer corpo, físico ou de eternidade. Este processo finaliza para muitos, neste momento, tanto o sacrifício como a ressurreição, para que você testemunhe a crescente presença de irmãos e irmãs libertados, desta vez, de todos os mundos e de qualquer forma. No entanto, seu caráter ainda está presente, mas não pode mais influenciar o que eles experimentaram naquele momento. A experiência torna-se duradoura, torna-se permanente, a partir do momento em que você deixa qualquer inclinação à compreensão, interpretação ou resistência, inerente não à sua consciência ordinária, mas ao reflexo de sobrevivência inscrito em todos. E, portanto, um abandono total à luz, bem como uma verdadeira crucificação, sem dor, mas simplesmente para deixar ser o que deve ser. A coisa mais difícil no momento desses momentos de êxtase é precisamente parar de observar, parar de querer entender, parar de querer analisar, e simplesmente desistir de toda a intenção, e manter-se em silêncio, neste momento. E passar por tudo que é observado, que só corresponde, então, à interface entre o efêmero e o eterno, permitindo-lhe então viver ao mesmo tempo seu corpo de eternidade. Como eu disse isso, também a luz que você é, anterior a qualquer forma, como a qualquer dimensão. Isso inevitavelmente leva a uma forma de identificação com a fonte, mas também, antes da fonte, o absoluto, o que chamei de conjugação de ser e não ser dentro da mesma consciência. Também se une a uma forma de unificação de todos os fragmentos de consciência, necessária e logicamente resultantes das circunstâncias da Terra, a esta consciência, a este estado do absoluto, que você sabe que o melhor marcador é esta alegria indelével, que nunca cessará de novo, independentemente das circunstâncias deste mundo, independentemente de qualquer circunstância relativa ao seu efêmero, como a sua eternidade. Este processo é obviamente chamado, se o tempo for deixado para nós, para se estender de uma forma cada vez mais visível, e eu diria ainda mais exponencial, trazendo o limiar do basculamento, coletivo desta vez, para perceber de uma maneira cada vez mais presente, iminente e sensível. Muitos de vocês, a propósito, e como eu disse, são capazes de observar, às vezes, o que está acontecendo, seja no céu ou no nível do Sol. Estas não são anomalias técnicas, mas a realidade do que é visível sob certas condições de iluminação, em certos lugares da Terra. Mas lembre-se também do que foi dito, não é porque Nibiru é visível às vezes, que ele é visto por todos. O choque em si não corresponde a essa abordagem, mesmo que os efeitos sejam perceptíveis, mas corresponderá ao momento preciso em que, Nibiru colocado na frente do Sol, irá desdobrar o que você chama as asas, considerado visível por toda a humanidade, o que será o caso mesmo para aqueles que estarão em negação, e mesmo aqueles que estarão sob uma cobertura de nuvens.
Porque a intensidade da radiação que chegará ao seu coração não deixará dúvida sobre a sincronicidade experimentada por todos os irmãos e irmãs da Terra, seja pelas percepções do peito, seja pela modificação do som nos ouvidos, que não diz respeito apenas a alguns seres, mas cujas frequências serão comuns à maioria da humanidade, anunciando assim o evento em si. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Não há mais perguntas escritas. Aba. Então, vamos seguir em frente, se quiserem, para as outras perguntas, na sala, para os depoimentos também, tudo que você precisa expressar. Testemunho. Esta manhã, não pensei em ir ver os dragões porque não conseguia respirar com facilidade e não achei que conseguiria subir ao topo. E finalmente, eu fui, e minha caixa torácica estava aberta, e eu subi sem dificuldade. Então, quando cheguei ao topo, comecei perto da árvore mestre, e depois disso, senti que fui chamada um pouco mais adiante, então fui. Eu me abri e recebi. Eu não sei o que, e comecei a chorar muito. Depois voltei para a árvore e abracei-a. E senti na barriga inferior, a parte feminina, que se mexeu. Então eu pensei, tem alguma coisa acontecendo aqui. E me disseram que eu estava limpando o espaço feminino de todas as mulheres. E que os portões da penitenciária se abriram. Esse é o fim do testemunho. Eu chorei muito. Aba. Bem-amada, o choro precede o riso. Eles permitem evacuar, como você percebeu, em qualquer caso, a ferida do sagrado feminino. Mas é claro, é uma questão de liberar o que parece para você, dentro da pessoa, perder. Mas não há perda. Claro, isso diz respeito a hábitos. Mas o que você experimentou também corresponde ao que foi dito, parece-me anteontem, por uma irmã aqui presente, sobre o encontro com Ariane. Ou seja, desta vez, não há troca, mesmo que não seja vista, formalmente, entre os povos da natureza, há uma recepção que é feita. Quer dizer, você não está mais nestes lugares, chamados os povos elementares, para falar, para sentir uma experiência, mas, de agora em diante, para ser transmutado. E essa transmutação não é o fato, eu diria, do encontro, como era o caso antes, pela ressonância que você encontra neste lugar, mas, na verdade, como eu disse há 2 dias, o fato de que até os dragões vêm para serem reabsorvidos por vocês. Então, assim que você vai a esses lugares particulares, um certo número de coisas acontece. Só posso convidá-lo a vivê-los, e mesmo depois, não buscar nenhuma explicação, nenhum entendimento, mas observar especialmente os resultados que ocorrerão a partir do momento em que você deixar ir, precisamente, o interrogatório de o que aconteceu. A partir do momento em que você permanece natural, seja no momento em que vive a experiência, mas também depois, é assim que você colherá os benefícios. Porque, lembre-se que assim que você questionar, o que não é o caso aqui, mas assim que você questionar, mesmo dentro de si mesmo, que você precisa entender o que você experimentou, você sistematicamente repõe aquilo que é da ordem da pessoa na frente. E, nesse momento, você não estará mais completamente disponível para realizar o que foi realizado e completá-lo quando do encontro ou reabsorção da essência de um dos elementos dos povos elementais. Então, quaisquer que sejam as reações ao lugar onde esses povos elementais vivem, lembre-se de que você não tem nada para fazer, exceto estar presente e viver o que a inteligência da luz faz com que você viva. Pois o mecanismo de absorção das essências, como eu disse, não diz respeito apenas aos humanos, nem aos desencarnados, mas diz respeito a todos os elementos e a todas as consciências da criação. Assim, pelo seu acesso a esses povos elementares, nesta região privilegiada, você tem a oportunidade de ser reabsorvido e fazer reabsorver.
Já não é estritamente falando um contato entre você e um dragão ou você e um elfo, mas do desaparecimento de ambos, fazendo com que você se encontrem da mesma maneira na inteligência da luz. Provando para você, para os povos mais acessíveis de sua consciência por enquanto, isto é, para os povos da natureza, que o processo de absorção das essências é inteiramente lógico e bastante eficaz. Então, vá e atravesse as lágrimas que estiveram lá, não pare nelas, não pare nem na explicação dos portões da penitenciária, que é na verdade a realidade, mas esteja contente em ficar tranquila, e mesmo depois, continuar a se colocar nessa posição de acolhimento, e eu diria, portanto, sem observar nada, sem pedir nada e sem entender nada. É assim que você passará por cada elemento de sua pessoa, e que sua consciência será realizada e que se saltará no corpo da eternidade imediatamente depois, no coração do absoluto, sem qualquer dificuldade. A coisa mais difícil, se posso dizer, é simplesmente aceitar, nesta circunstância particular, e é o mesmo para a questão anterior no nível do cuidado, concordar em não entender nada, não saber nada, mas simplesmente prestar-se a esta experiência, que não é uma, mas que faz você perceber que não é nenhum dos dois, mas a inteligência da luz, que parece fluir de um para o outro e do outro para o um, mas que em última análise nunca se moveu. Este processo que você descreveu é exatamente o mesmo que nossa irmã descreveu há alguns dias. Mas você terá cada vez mais probabilidade de vivê-lo, não apenas entre as pessoas da natureza, não apenas entre você, irmãos e irmãs encarnados, mas também entre você e qualquer situação. O que quero dizer com isso é que também é possível absorver não apenas uma consciência ou uma essência de consciência, mas também é possível, a partir de agora, absorver qualquer situação, seja qual for a dificuldade, sempre na mesma condição expressa, para não pedir nada em relação a isso, não esperar nada dele, mas estar disponível para o que eu ainda chamaria, se você quiser, a absorção, ou se você preferir, a ressonância do tempo zero. A partir desse momento, você terá feito, se posso dizer, um grande passo em direção à liberdade. Pois você terá aceitado o seu sacrifício, da pessoa, que tem necessidade de entender, explicar e acreditar que é ela quem age, em alguma circunstância da vida. Você descobrirá então que naquele momento, você vive a vida e você não é mais a sua vida, com evidência. Mais uma vez, esta é uma oportunidade única que é oferecida a você com o passar do tempo, para permitir que você se encontre completamente, além de qualquer identidade, além de qualquer forma, além de qualquer dimensão. E quanto mais você se aproxima disso, mais você pode ver que você só pode estar na alegria. Todo o resto desaparece de si mesmo. Trata-se tanto do sofrimento do corpo, dos pensamentos, da distância que pode existir entre você e todo o resto. Porque você não é nada, você se torna tudo. Mas é indispensável não ser nada a princípio, e esse nada não é uma forma de miserabilismo ou exclusão de nada, mas um ato consciente da pessoa, que concorda em desaparecer. Esse desaparecimento não é um confinamento, mas não é mais colocar a pessoa à frente, no nível de sua compreensão, suas explicações, ou suas necessidades de ver, sentir, mas de ir além do processo vivido. Viver a experiência ao nu, independente de tudo vivido. Você vai ver isso mais e mais vezes e vivê-lo de uma maneira cada vez mais interativa, enquanto você passa pelos experimentos que você estará fazendo, mas também, ao longo do tempo, inesperadamente, que você olhe para tal coisa ou tal situação em você em desincrustação, e especialmente se você estiver envolvido. O que significa que a partir do momento em que você perder o hábito de querer resolver, a luz resolverá. Mas enquanto você quiser resolver por si mesmo, você não terá sucesso. E você vai chegar lá cada vez menos, mesmo com meios sofisticados, mesmo com energias muito poderosas, ou mesmo com química ou cirurgia. Esta alquimia em particular que começou,
também aqui há alguns dias, irá se fortalecer de semana a semana, e te levará a notar, mesmo se hoje você não vive, que o que eu acabei de lhe dizer neste momento, é bastante real e bastante concreto. Também deve ser entendido, e também foi explicado há algumas semanas atrás, que muitos de vocês, através da iluminação da luz, pareciam estar revivendo elementos do passado, ou revivendo algumas dores ou cristalizações. Eu digo isso e repito, não é uma questão de cristalização, mas de eliminações, desde que, é claro, você não coloque sua pessoa na frente. É o reflexo mais difícil dos hábitos deste mundo, que é melhor não sofrer mais. Este é o último hábito, eu diria, aquele que é o mais comum, e que eu chamaria ainda mais normal, dentro da encarnação. Mas lembre-se que você está seguindo em frente, isso não tem nada a ver com este mundo, nada a ver com a sua pessoa, nada a ver com qualquer dimensão. Prepare-se para isso, desaparecendo para si mesmo. E a única maneira de desaparecer quando essas experiências ocorrem é principalmente não parar nada, nem a visão nem a percepção, mas tampouco se interessar. Isto é, tornar-se totalmente transparente, totalmente inocente, totalmente espontâneo e permitir, através da ampliação da humildade, permitir que o processo se desenrole independentemente de você, independentemente do outro, independentemente de uma situação, como independentemente de um dragão ou de um elfo, ou de outros povos da natureza. Se você aceitar esse mecanismo e for sincero, posso garantir que você está liberado, instantaneamente. Assim é a graça da inteligência da luz nestes tempos particulares, tendo começado alguns dias ou mesmo semanas atrás, mas isso tomará toda a sua magnitude durante esta semana. Até o momento, é claro, da êxtase coletiva, onde você não terá escolha. Tudo que você tem que fazer é aceitar que você não tem escolha, que você não tem nenhuma possibilidade para si mesmo. Essa é a única maneira que você prova para a inteligência da luz que você é, que não sobrou ninguém. Não negando a pessoa, mas naqueles estados ou momentos particulares, aceitando desaparecer para si mesmos, para desaparecer a percepção, a visão, ao que quer que seja. Permaneça o mais neutro possível. Então, imediatamente, repito, você será libertado. E você verá essa perpétua e imutável alegria que se estabelecerá mais e mais obviamente, e eu diria, cada vez mais percussiva, não deixando mais dúvida sobre o que você é, dentro do não ser como do ser. Não há mais qualquer questão aqui de amor nu, de consciência nua, é simplesmente uma questão de ser apagado por si mesmo. Não suprimindo nada, mas ampliando essa supressão, simplesmente pela noção de acolhimento, acima de tudo, nada mais. Quanto mais espontâneo você for nessas experiências, mais cedo verá os efeitos. E repito, não há necessidade de se mover dentro de um povo elementar, ele pode ser vivido em todas as ocasiões, em todas as reuniões, em todas as trocas que você possa ter com uma situação, com uma pessoa, conhecida como desconhecida. Se você vier a pensar sobre isso e ficar lúcido, então será libertado instantaneamente pela inteligência da luz que você é. Cabe a você também experimentá-lo e prová-lo. Você não pode fazer nada por si mesmo. Repito para você uma última vez que esta frase faz sentido hoje e se tornará cada vez mais impactante também. Tudo que precisa acontecer acontecerá, o que quer que você faça. Tudo que não deve acontecer, não vai acontecer, o que quer você faça. A inteligência da luz não é uma palavra vazia. A inteligência da luz é mais do que a fluidez da unidade, ou estar em unidade. É precisamente aceitar transcender a fluidez da unidade e da própria unidade, deixar o zero, o coração do coração, o tório, o buraco negro, assentar permanentemente, através deste corpo. E para isso você deve aceitar, na experiência, que você não é este corpo. Não é um conceito ou uma refutação, como disse Bidin, mas dentro da experiência em si, do encontro dele mesmo, seja ele qual for, aceitar, nesses momentos, finalmente, de você, de toda parte, desinteressado, deixar-se atravessar.
Se você aplicar esta regra simples, você notará os efeitos imediatamente. Isso não sofrerá nenhum atraso, e então você verá, quaisquer que sejam as percepções, as visões, as vibrações, as dores, o alívio, a cura, que você é, sobretudo, a alegria e nada mais. Isto terminará, através da alegria, todos os elementos salientes da pessoa ao nível dos hábitos, mas também ao nível do corpo. Então vocês testemunharão em si mesmos um milagre permanente de melhoria e sedação de tudo o que os problemas da pessoa estavam fazendo. Você verá mudanças fisiológicas e metabólicas relativas às necessidades deste corpo, bem como a necessidade de sua consciência que simplesmente não existirá mais. Você então terá transcendido os diferentes fragmentos da consciência, e você não será mais afetado por nenhuma consciência, provando a você, pela alegria e por este mecanismo, que você está instalado no seio do Eterno. Ao contrário do si, o eu eterno, quando ele é vivido, nunca pode desaparecer novamente, ao contrário do si ou ao contrário da consciência nua, ao contrário do amor nu que, como você viveu, ainda acarretava flutuações de humor, simplesmente relacionadas com as coisas que lhe possuíam, isto é, a sua própria consciência. Sacrificar a consciência não é morrer, pelo contrário, é viver finalmente livre de toda forma, todo condicionamento, todo hábito, mesmo que este corpo ainda esteja lá por algum tempo. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Só posso confirmar o que acabamos de ouvir. Aba. Bem-amado, nós ouvimos você então. Depoimento. Bem, eu sabia que viria hoje com meus amigos, mas não sabia que ia falar. Esta manhã, às 5 horas, acordei e vi o que vou lhe contar agora. Eu rapidamente lhe dou minha experiência, que começou há 40 anos. Há 40 anos atrás, conheci uma pessoa que me contou sobre Jesus Cristo, e que me disse, porque eu era um grande fumante. É Jesus Cristo que vai te libertar. Eu escutei, não demorou muito, porque eu não ouvi tanto esses testemunhos. Mas à noite, antes de ir para a cama, fiz esta oração. Senhor, se você realmente existe, me liberte do cigarro e isso é tudo, e fui para a cama. No dia seguinte fui trabalhar e meu colega, um grande fumante, me ofereceu um cigarro. Eu disse não, obrigado, eu não quero. Ele me perguntou se eu tinha parado de fumar, eu disse não, mas eu não quero. 8 dias depois, eu vi a pessoa que tinha falado comigo sobre Jesus Cristo, e coisas estranhas aconteceram naquela semana. Então eu perguntei a ele, o que você fez comigo? Então ele me convidou para um porão onde 30 pessoas, muitos jovens e também anciões, se reuniram para compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia. O pregador veio, ele era um trabalhador que trabalhava em construção e compartilhou a palavra de Deus. Naquele momento, eu entrei num sono, mas estava consciente. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas tudo o que ele disse voltou ao meu coração e estava certo. Eu sabia que estava certo. No final, acabei de ouvir. Se algum de vocês quer fazer as pazes com Deus, deixe-o seguir em frente, oraremos por ele. Eu estava na primeira fila, fui para a frente, fui esmagado, chorei. E naquele momento, havia o pastor que veio colocar sua mão em mim, e naquele momento eu tinha uma força em mim que nunca mais me abandonou. Para esclarecer, este grupo era uma mistura de várias igrejas, mas eles não tinham rótulo. Algumas semanas depois, o pregador disse, e me surpreendeu um pouco, que o povo judeu, saindo do Egito, tinha atravessado o deserto por 40 anos. Aba. Bem-amado, foram 40 dias. Eu, na época, entendi 40 anos. E o que é incrível é que hoje, dia por dia, faz 40 anos que estou aqui. E graças aos testemunhos que ouvi nos últimos dias, algo aconteceu. É alegria. Eu tive um vislumbre daquela alegria no mês de julho, mas foi efêmera, muito curta. Aba.
Bem-amado, você pode confirmar para nós, eu interrompo você 2 segundos, que precisamente este vislumbre de alegria, mesmo se desapareceu neste momento, em julho, só pode ser a picada que o empurrou de mais e mais, não para procurar, mas para acolhê-lo. Certo. É muito justo. Depois, meu problema é que sempre trabalhei com o intelecto. Eu tive que colocar meu intelecto em silêncio, para me libertar do conhecido. Eu conheço há 40 anos todas as fases da religiosidade. Mas tudo isso, o que foi colocado em meu coração, apaga tudo isso. E então, 1 ano atrás, conheci as irmãs do meu trabalho. Há 1 ano, eu estava aqui em setembro e ouvi pedir pela primeira vez. Foi a primeira vez que ouvi uma canalização. Fiquei impressionado, não escondo isso. E o que aconteceu há 1 ano, não me deixou em paz. Então, tenho sorte de ter estado ao lado das minhas 2 irmãs, que conheciam Jean-Luc. E eu escutei todas as canalizações, tudo isso, mas eu não entendi nada. Risos, havia tantas palavras novas que eu não conseguia lidar. Porque eu tinha que saber, eu sei. Sempre me disseram, você não precisa disso, e os termos que você usa desde a AD, a outras dimensões, para mim, eram chineses, desculpe-me. Mas eu tive uma alegria. Uma força. Que me diz esqueça. E posso dizer-lhe que agora, quando você estava no Marrocos, depois das canalizações que eu escutei, eu tive uma libertação total, a alegria. E eu quero beijar todos vocês, te pegar em meus braços e te dizer que te amo. Não há mais diferença entre você e eu, somos um, amigos. Não só com você, mas com os animais, com as árvores, com as pedras, tudo, eu faço um com eles, sou engolido, é como os bonecos russos, somos um no outro. E este testemunho, que eu ouvi esta manhã, foi diga-lhes. Deixe cair, liberte-se do conhecido, remova a inteligência, ouça com o coração, e não com o cérebro, está lá, isso acontece. Liberte-se do conhecido. E nós ouvimos isso. E eu te digo que estou feliz. Estou feliz por estar com você. Esse é o testemunho que eu queria dar a você. Obrigado. Abba. Bem-amado, seu testemunho é uma ilustração perfeita, e você deve ter ouvido nas entrevistas anteriores o que eu disse sobre isso. O tempo dos livros está terminado, o tempo das religiões está terminado, o tempo das vibrações também está terminado. Resta apenas a vida, resta apenas a alegria. E se a alegria está lá, todo o resto é apagado de si mesmo. Então nós somos realmente um. Não apenas dentro do que é consciente, mas também no que parece ser inanimado, dentro das outras dimensões, dentro dos povos galácticos e intergalácticos, não há diferença. Já foi dito, estamos um no outro, para vivenciá-lo, liberta-o completamente. Isto foi o que eu disse anteriormente sobre o cuidado, que não é propriamente dito, cuidado, no sentido de que podemos ouvir, vulgar, mas muito mais que isso. É a revelação da alegria em todos, porque você é alegria e você não é nada mais. Todo o resto que você pensa ser, que você pensa sofrer, existe apenas como uma tela ou uma máscara, um véu, em torno da alegria que você é. Este véu está se tornando mais fino, cabe a você, como nosso irmão disse em um grito de amor, libertar-se. Só você pode fazer esse sacrifício, da sua inteligência, da sua vida. Então, não se deixe levar pelo ego que lhe dirá que depois, você acabará na rua, ermitão, porque você descobrirá que os parentes ainda estão lá, mas que seu novo visual e sua nova experiência transformam tudo que foi dificuldade. Isto não é nem um sonho nem uma projeção, mas é a realidade que todos hoje podem viver e, eu diria, têm o dever de viver. Porque isso está aberto. Como nossa irmã disse antes, não há mais portas na penitenciária, assim como nunca houve portas e nunca houve uma penitenciária. A única coisa que faz dela não é mesmo a sua mente, eu lhe disse, mas seu corpo e seus hábitos. As historias que lhe foram contadas, o que lhe é dito sobre espiritualidade, o que é consciência,
Mas você é anterior a tudo isso. E descobrindo-o, hoje, basta para estabelecer essa alegria sem objeto e sem sujeito. Você não pode, no final das contas, culpar alguém, ou mesmo a si mesmo, apenas aceitar isso, nada mais. E isso é o suficiente, hoje. É por isso que a ressurreição é vivida mesmo antes do sacrifício. Mas, no dado momento, devemos aceitar esse sacrifício, que não é senão da história pessoal, dos apegos. Mas isso é a própria liberdade. Silêncio. Abba. Bem-amados, vamos continuar seus testemunhos, suas perguntas, enfim, eu diria, tudo o que você quer sair e dizer. Porque é bom para a alegria, porque é bom e atravessa a todos, aqui ou em outro lugar, porque cada história vivida neste fim dos tempos só pode ser libertadora, real e concretamente. Eu te disse, o que acontece quando eu falo não é apenas o significado inteligível das minhas palavras, eu te contei sobre meus silêncios, e para alguns de vocês, a propósito, não é mais necessário ouvir-me e escutar-me, mas simplesmente deixar-se absorver, através das minhas palavras e dos meus silêncios, pela sua presença e pela minha presença, que se aproximam à inteligência da luz. Não veja qualquer superioridade, seja de Abba ou de você, mas de ressonância em pé de igualdade, de coração ao coração, de coração do coração para o coração do coração, e de verdade para a verdade. Todo o resto vai passar. Mas isso nunca passará. Chama-se amor, chama-se alegria, que é a tradução, dentro deste mundo, deste estado de amor, que transcende todos os outros estados, todas as circunstâncias limitantes. Mas no choro do nosso irmão libertar-se, é exatamente isso. Só você pode quebrar as correntes de suas crenças, só você pode quebrar os últimos condicionamentos, as últimas ilusões, os últimos apegos a algum cenário de vida deste mundo ou de algum mundo qualquer que seja. Não há outro esforço a ser feito além de simplesmente realizar isso simplesmente pela doação, pelo sacrifício, pelo abandono e acolhimento. Assim que você acolhe, a postura de acolhimento dentro da consciência favorece diretamente a descoberta e a experiência, se assim posso dizer, da consciência, isto é, do não ser, através do ser, e tudo isso está realmente acontecendo através do coração do coração. Ontem conversamos por muito tempo sobre a sua experiência, onde, é claro, você descobre mais e mais facilmente que não existe uma entidade externa, que não há nenhum mundo exterior e que só existe seu coração do coração, e isso é suficiente para a sua felicidade, e que esta é a verdade estrita e única. Você não precisa mais de fala, você não precisa mais de um sermão, você não precisa mais de energia, você só precisa de lucidez, espontaneidade e acolher. Para acolher o desconhecido é isso. É soltar tudo o que segurou você, sem qualquer exceção, para dar o salto para este grande vazio que nunca será tão cheio, que tudo o que o possa preencher você nesta vida, como em qualquer mundo. E isso está acontecendo agora, nesta terra. Você tem autonomia completa e total responsabilidade. Não há obstáculo que não possa conter, exceto aquilo que você se prende, ou seja, sua pessoa. A pessoa não vai desaparecer, mas os reflexos de sobrevivência de sua consciência farão tudo para evitar que você viva. Mas a partir do momento em que você soltar a consciência, você a vive instantaneamente. Não há demora, não há distância, não há condição, só existe isso. E assim que for vivido, como o nosso irmão disse, mesmo que por um momento, isso acontecerá novamente, acima de tudo, será final, apesar de qualquer circunstância do seu corpo ou da sua vida. Acreditar que viver em luz e viver nesta alegria terminará, enquanto o evento coletivo não estiver presente, qualquer coisa em sua vida é um erro. Acolha a luz primeiramente. Seja a luz, e então você verá os efeitos. Mas isso nunca funcionará de outra maneira. Isto é, contanto que você queira entender, desde que você queira tornar sua experiência, contanto que você não tenha se sacrificado.
O sacrifício está lá, não é em nenhum outro lugar. Não há ninguém para abandonar, muito pelo contrário. Não há nada para resolver, exceto sua própria presença, dentro da pessoa. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Testemunho. Eu tenho um testemunho, desde o que experimentamos esta manhã lá nos Dragões. Em primeiro lugar, agradeço ao Aba. Aba. O que não é que você mesma, eu te lembro. Sim. Esta manhã, eu queria ir ver os gnomos e Joane queria ver os dragões. Então, eu também queria ir com Joane. E no momento de partir, volto para o meu quarto e quando saio, vejo Joane novamente. Então eu disse para ela, eu vou até os dragões. E desde que ela teve que esperar por outras pessoas, eu fui em frente. Cheguei nas fadas, fiquei lá por um tempo, não havendo, fui para os dragões. E ainda não havendo, isso depois de um tempo, voltei para baixo. E lá, eu vi todos eles eram 6, e Joane disse para mim venha conosco, haverá um grande encontro lá em cima. Então, seria um grande concerto, Daniel tinha seu violão, e havia todos os espíritos da natureza, toda a confederação intergaláctica dos mundos livres. E me deitei no chão, de frente para o sol, e lá recebi uma imensa alegria. Meu lado esquerdo inteiro estava vibrando. Eis aí então. Obrigada Aba. E graças a Joane. Aba. Bem-amado, o Aba exterior que fala a você, não tem nada a ver com isso. Aconteceu pela inteligência da luz e não pela graça de Aba, senão a que Aba que é você mesma. A partir do momento em que você solta, esse tipo de evento e experiência só pode ficar mais forte a cada dia. Uma vez que você entendeu e assimilou o processo em si, você descobre a sua simplicidade e você a aceita, e você concorda, e a alegria só pode saturá-la com alegria na totalidade. Não pode haver falha, erro ou incompletude neste processo. Ele só pode ir até o fim. Você não está mais no tempo dos momentos de alegria, mas está de fato nesta imutável alegria, e repito que você notará que essa alegria imutável permanecerá apesar de qualquer problemática, de qualquer natureza. Isto foi dito, repito, e é válido também a título individual. A alegria preenche tudo. Seja o que for que haja sofrimento, seja qual for a coisa dissonante ou difícil em sua vida, desde que você é a vida, sua vida só pode desaparecer antes da vida. Porque você é muito mais que você mesmo, muito mais que o outro, muito mais que a situação, muito mais que o universo, muito mais que todas as estrelas e a criação. E, além disso, o que você acabou de dizer, essa alegria, você mesmo disse, toda a confederação intergaláctica estava lá. Não é um sonho. Esta é a verdade estrita. Que são os dragões, os elfos, os povos galácticos, os anciãos, as estrelas, os diferentes habitantes dos diferentes reinos, pressionam-se, real e concretamente, para chegar a vocês, a fim de experimentar esta alegria. Isso tem sido chamado de reabsorção da criação, é exatamente isso. Porque a partir do momento em que a miragem da criação é concluída, resta apenas a alegria, antes de toda a criação, independente de todas as formas, como de toda a consciência. Alegria, é claro, contanto que haja uma pessoa, você a expressa através deste corpo, através do riso, através das lágrimas, através das canções, através da música, da criação, mas você sabe que isso é a verdade e que todo o resto passa. Discursos, livros, religiões, civilizações, mundos. Mas você nunca passará. Você é o eu eterno. Assim, os testemunhos que ouvimos hoje, e já há 2 dias, apenas ilustram o que eu estava tentando fazer você tocar e fazer você viver. E é a única verdade, é única, é absoluta, é indelével.
Todos os demais, no final, eram apenas sonhos, sonhos ou pesadelos, que você pode ter se divertido por um tempo, aqui como em outros lugares, mas que não representam nada, em frente a esta alegria e esse amor. Face a essa liberdade. Silêncio. Aba. Bem-amado, vamos continuar. Posso sugerir, se for um depoimento, aproximar-se do microfone, para que nossa irmã não precise repeti-los. Se é uma pergunta simples, é claro, ela repetirá. Mas se o seu testemunho deve durar mais de 30 segundos, aconselho, por fluidez, a vir ao microfone, ou à minha frente, para que não tenhamos que repetir. Então é um testemunho. Aba. Então nós ouviremos ele. Testemunho. Isto diz respeito à reunião desta manhã. Como no início da semana, senti o chamado dos elfos e dos gnomos, alguns dias se passaram, e senti muito fortemente o chamado das fadas e dos dragões. Ontem, alguns estavam interessados em ir, mas temiam escalar. Muito humor e piadas foram feitos sobre isso. Mas esta manhã, houve uma pressão, por causa do tempo limitado, e essa abordagem veio me incomodar por dentro. Os dragões falaram comigo e eu voltei para o não tempo, e eu disse, nós subiremos, eles nos receberão, e isso vai se desdobrar como deve ser. Naquele momento, nós nos reagrupamos, vários dragões chegaram até nós, e eu me senti não tocando mais no chão. Foi um pouco mais difícil para os outros, mas eu avisei os dragões que estava vindo, mas não sozinha. Então saímos, na nossa essência, nas costas dos dragões, que nos trouxeram para a aldeia deles. Eles também nos trouxeram outra forma de ajuda, diferente. Eu disse aos amigos, vamos caminhar, e a cada passo senti que foi reabsorvido. A cada passo, algo era liberado para resolver e era automaticamente reabsorvido. E ao longo do caminho, me senti como o cubo metatrônico. Porque a palavra acolher, que eu disse ontem que parecia inscrita no peito, senti-me agora na frente, atrás e de cada lado. E, de fato, me senti acolhendo por todos os lugares. E foi muito agradável, essa absorção, porque ao mesmo tempo senti que o que estava sendo depositado era liberado dos corpos físicos, um peso ou, o que quer que fosse, a absorção era feita. Chegamos à Bacia das Ondinas. Eu tinha sido informada sobre isso, mas desde que foi minha primeira vez aqui, eu não queria nenhuma informação, eu queria estar no que estava acontecendo agora, entre os dragões e eu. Havia ondinas no fundo da bacia, estavam a perguntar, mas quem são estes seres? Eles se aproximaram. No nível da montanha estava cheio de outros seres, e a poça de água me apareceu como um grande cristal. Uma vez que foram acolhidos, continuamos. Nosso amigo Daniel começou a cantarolar, e quando vi seu violão, fui imediatamente levada a ver que havia um concerto acontecendo no nível da Vila do Dragão, e que todos foram convidados, não havia espaço, não havia separação, não havia nada, tudo foi convidado, de qualquer natureza. O que Daniel cantarolou foi percebido em mim como um convite que foi enviado a todos os lugares. Então a piada veio. Eu disse ao Daniel para o seu primeiro show nos Dragões, está esgotado, porque está cheio, não há espaço, tudo está cheio. Havia sempre aquele humor que estava lá. Então, em algum momento, eu disse, e lá eu sabia que Metatron estava presente. Quando chegamos ao topo, as pessoas foram atraídas para a árvore. Mas não é onde minha atenção estava. É um pouco à minha direita, em uma pequena estrada, onde eu senti que havia árvores que estavam lá, que não ousavam atravessar e que estavam em retirada, como se a proibissem ou, não importa. Fui ao encontro deles para acolhê-los e lá vi as árvores.
E o que as árvores faziam? Em vez de fazer um caso, as árvores curvavam-se e se deitavam, para permitir que todos aqueles que chegavam chegassem como numa clareira, uma superfície plana onde todos se viam, todos se misturaram, não havia mais formas, dragões ou fadas, ou qualquer coisa, eu só vi seres de luz que estavam presentes. E as árvores haviam sido deitadas, mas não apenas lá, em toda parte na terra as árvores deitaram, e a alegria era que tudo era liso, tudo era facilmente acessível, não havia mais obstáculos que existisse, tudo tinha sido nivelado. Voltei para a árvore que está lá, o pinheiro, e é quando eu vi um cristal sair do coração cristalino da terra, subir por essa árvore. A árvore tornou-se um cristal, até o centro da fonte, e tudo ao redor de um portal que acabara de ser criado. O que fez com que tudo, do coração da terra para a fonte, ou aba, tudo era um, não havia nada que impedisse, tudo circula. Então Daniel nos cantou muito, cantarolou, canções que entravam diretamente em nosso coração, era indescritível. E naquele momento, eu senti que... Naves. Miguel. É simples, tudo que existe em todo lugar no universo, estava presente. E vi muito bem que o que se fazia ali se unia a Sirius, a Metatron, a fonte e a aba. E vi que tudo foi reconectado. Nada mais foi separado, tudo foi reconectado, assim que vivemos esse momento, desde que sentíssemos que havíamos reabsorvido o que estava acontecendo. Então me pediram, antes de sair, para fazer um círculo, ficar juntos, e eu vi no centro uma esfera, tão brilhante, e nosso coração que foi para aquela esfera e a esfera para nosso coração, então eu vi que era a Terra que era essa grande esfera, de amor, de luz, de nada, de... Depois, pedi também aos meus irmãos e irmãs que não vigiassem os seus relógios, não voltassem no tempo, não tentassem descobrir a que horas ir voltar às pressas, mas sim permanecer no ritmo, andar, fazer a descida ao ritmo que todos sentiam, em que ia com o aba neles. E eu vim. Ah, ok. Eu também vi que quando subimos, me escapa um pouco, mas havia a mensagem de que o ser humano gravitou, e quando descemos, eu vi uma escada de cristal, que nós tínhamos subido e descido. Mas eu tinha tantas coisas, eu vivi. Vamos dizer que, ao longo da descida, o que para mim é a não hora que se vivia. Esse buraco negro. Aba. Bem, eu posso terminar assim. Aba. Bem-amado, que seja o seu testemunho como o dos nossos irmãos antes. Você vê a finalidade, é apenas alegria. Tudo é apenas uma desculpa, seja com os dragões, seja em casa, na cama, seja em qualquer reunião. Se você está nesse acolhimento, sem parcialidades e sem preconceitos, o que quer que seja qual for o encontro que você fizer, seja qual for a situação que você possa encontrar, ele somente chegará a isso. Tudo depende apenas da sua postura. Você está no acolhimento, sem colocar nada na frente, ou você colocou uma ideia na frente, uma intenção ou um pensamento, ou você está disponível nesse instante. A partir do momento em que você está claro consigo mesmo sobre essa disponibilidade, essa acolhida e esse sacrifício, então, naquele momento, a alegria é instantânea. Que há visão, a propósito, ou que não há visão. Nosso irmão também falou de caminho intelectual, inteligência, você fala de percepção, o resultado é exatamente o mesmo. Ele é adaptado para cada um de vocês, de acordo com seus potenciais, de acordo com suas mais profundas aspirações que passam pela pessoa. E é graças a isso que você literalmente atravessou seu personagem e sua história, e levou a esta alegria. É a história que é apropriada para você, para todos, sob qualquer circunstância, que lhe permita vivê-la. Lembre-se desta noção de acolhimento, abandono, doação e sacrifício, porque é, se assim posso dizer, uma forma de chave universal, nas circunstâncias da Terra hoje, para encontrar o que você é, através do ser e do não ser. Isso irá desaparecer. Isso será visível primeiro, através da pessoa.
E como cada um de vocês, apesar da diferença de experiência ou vivência, só pode ver que é a mesma coisa e só há alegria, não há outra. Agradeço-lhe por este testemunho e, se quiserem, continuaremos. Obrigada. Silêncio. Aba, você vê que há alegria. Não espere encontrar o mesmo sorriso em todos. Ontem você teve uma alegria que foi expressa através do riso. E hoje, você tem outras formas de alegria, que foram expressas através de uma experiência, certamente diferente, mas que inevitavelmente leva a essa alegria. Você não pode se enganar, você não pode perder nada, é inevitável, inexorável, automático e, finalmente, depende apenas de você, como sempre lhe disse. Simplesmente, o trabalho que tem sido feito dentro da ilusão por muitos anos, removeu todas essas camadas isolantes, todas essas barreiras, colocadas pelo sonho da consciência e confinamento, é claro, que bloqueou o seu acesso a isso. Mas isso nunca se moveu, sempre esteve lá. Você simplesmente havia esquecido, porque estava sonhando no seio de uma pessoa. Você tinha acabado de esquecer, porque você foi feito para esquecer isso. Mas hoje não há mais álibi que seja válido. Não há mais distância, não há mais separação, há, em última análise, apenas você, para atravessar, para ser aquela alegria que você sempre foi. Bem-amada, quem ainda quer testemunhar, expressar ou questionar? Acho que teremos um testemunho musical diferente. Se o irmão que expressou esse desejo, mesmo antes de eu falar, gostaria que nos beneficiasse. E durante esse tempo, vá, e lá é mais fácil para a música, ir além do entendimento, da história, apreciar a quintessência e acolher.
approprié. Et ce n'est qu'à ce moment clé qu'elle vient t'inviter à danser dans une bien moindre gravité qui te remémore qui tu es, te montrant la futilité de chercher une identité, te rappelant juste que tu es et qu'il te suffit d'acquiescer. Oui, je m'éterniserai là où mon cœur deviendra roi, couronné face à l'émoi. Je suis l'alpha et l'oméga, tout réside en moi, je ne me ternirai pas. Dans la peine ou la joie, j'accueille la vie en moi, jusqu'à brûler dans son feu, auquel qu'à mes cendres veilleront l'aube de ma résurrection. Décevrai ceux qui me veulent n'être qu'une pièce de leur puzzle. Famille, amis, que ça soit dit, je ne suis pas d'ici. Alors je m'efface de ces traces, laisse l'éternité m'épouser. Ne cherchez pas à m'arrêter, de toute façon y a rien à attraper. Qu'à cet instant, qu'à la clarté, qu'à l'unité. Donc si vous me cherchez dans le passé, je vous laisserai vous y enterrer. Oui, pour ôter tous les vêtements qui m'ont habillé trop longtemps, je dois cesser de me voir dedans et dire je suis le soleil levant. En lui, quoi que dise le bruit, je suis ce que je suis, l'alpha et l'oméga, tout réside en moi, je ne me ternirai pas. Dans la peine ou la joie, j'accueille la vie en moi, jusqu'à brûler dans son feu, auquel qu'à mes cendres veilleront l'aube de ma résurrection. Obrigado. 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 Aba, bem-amados, nós lhes agradecemos. Então você vê que o testemunho de alegria e sua vida pode ser narrado através de inúmeras histórias. Mas essas histórias não têm nada a ver com qualquer mundo. É a história perpétua da alegria e do amor, tocando-se e dançando nas evidências.
Cada um de vocês, quaisquer que sejam suas doações ou o que quer que ele pense serem insuficientes nele, tem exatamente a mesma capacidade de vivê-lo, de cantá-lo, de declamá-lo, de expressá-lo de um modo peculiar e, no entanto, é o mesmo, além de toda a aparência. Assim, observamos aqui a multiplicação desses depoimentos, por diferentes vozes, por diferentes meios de expressão. E, no entanto, o resultado é sempre o mesmo. Isso, você vai viver mais e mais, só aqui, mais perto de você. Mesmo dentro do que parecia insolúvel, difícil, intransponível, e é precisamente por causa disso que você vai viver isso. Então, especialmente neste período, seja qual for o elemento que se manifesta à sua consciência, seja da ordem do testemunho, como o que acabamos de ouvir, ou se é na dor do seu corpo ou da sua cabeça, nunca faça disso um assunto pessoal. Apenas deixe-se passar pelo que é iluminado. A alegria está logo atrás, imediatamente atrás. Como nosso irmão disse, liberte-se, ouse cantar, ouse dançar, ouse atravessar, seja espontâneo, seja verdadeiro e seja simples. E então cada um de vocês descobrirá, não graças a Abba, mas graças a si mesmos que são Abba, esta verdade inefável. O que você quer fazer, se não deixar que esta alegria ilumine tudo em seu caminho, para iluminar tudo através de suas palavras, através de seus olhos, através de sua música, através de suas pinturas, através do seu cuidado, todo o resto é fútil, todo o resto está passando. Essa alegria, que começa com alguns de vocês, eu lhe disse, é imutável. E não há razão, não importa o que aconteça em sua vida, que desapareça. Ela só pode se ampliar, se espalhar, se doar, se espalhar. É assim que se desdobra, através da sua alegria, e é assim que o sinal celestial, ou o evento, está à sua porta, e que você vai ressoar com isso, de você mesmo e por você mesmo. Como uma das testemunhas nos disse, toda a confederação intergaláctica que você vê em seus céus, em todo lugar, ainda camuflada em alguns casos, só lhes pedem uma coisa: que você os acolham. Se você está nesta posição, nesta disponibilidade, onde quer que esteja, na sua cama, tocando uma música, subindo uma montanha para ver os dragões, ou até mesmo através de uma dor em seu corpo ou sua cabeça, atrás, logo atrás, há apenas alegria. Nunca haverá sofrimento, e nunca haverá ignorância, nunca haverá mais desespero, não haverá necessidade de entender nada, se não for para viver apenas essa alegria. E você verá que em todo lugar, seja qual for o médium, seja aqui ou em outro lugar, dentro de sua própria família, até mesmo o que parecia mais oposto à luz, irá se virar de uma só vez. Porque eu disse e repito sempre, não há outra alternativa, não há outra possibilidade. Não, não é um sonho, não, não é uma projeção. Não é para mais tarde. Isso é para agora. E cabe a você, realmente cabe a você, deixá-lo viver através de sua pessoa, sua história e qualquer álibi espiritual, ou qualquer consciência que seja. Está se tornando cada vez mais espontâneo, venho dizendo desde junho. E essa espontaneidade, em um dado momento, levará mais e mais irmãos da Terra, arrastando com eles todos aqueles que estavam na negação, na recusa, ou no medo, desse desconhecido. Nenhuma pregação pode aguentar, nenhum álibi pode aguentar. Silêncio. Amado, vamos continuar. Enquanto você pensar, vamos dar alguns exemplos desses testemunhos. Você vê, seja qual for a idade, seja qual for o suporte, essa é a verdadeira transcendência. Isso só pode ser ilusório para quem se opõe e não vive. Mas quem aceita viver, vive. Repito, apenas a sua pessoa faz escudo. E essa pessoa, mesmo através dela, você pode vivê-la, precisamente porque ela está lá e embora ela esteja lá. É apenas a sua postura de consciência, o que Bidi chamou de ponto de vista. Mude seu ponto de vista, e isso é suficiente.
Aceitar em perder tudo, e você não perderá nada, mas encontrará o nada e tudo. É uma aceitação. Essa aceitação é um jogo de consciência, não é a verdade do que você tem que viver. Não há nada para eliminar, não há nada para erradicar. Tudo é automático. Tudo é espontâneo. Se você não vive, então você mesmo ainda não é suficientemente espontâneo. Mas, sem medo, a sua vez virá, como eu digo aqui também, você verá mais e mais, não pode ser de outra forma. Tudo o mais, todos os cenários que você construiu, todas as historias que você conta uns aos outros, não são mais úteis. O tempo está em alegria, o tempo está em liberdade, em um mundo em caos. Isso também foi anunciado para você, não só pela minha voz, você só pode desfrutar destes termos, estas palavras, estas previsões que, finalmente, são a sua vida diária. As previsões não são profecias, elas foram o resultado da libertação da Terra. E uma vez passado, coletivamente, a necessidade de esperar qualquer coisa de fora, você percebe, no final das contas, que isso depende apenas de você, e que todo mundo faz a sua parte, e isso é suficiente, amplamente. Porque as circunstâncias o querem, porque você decidiu, mesmo que tenha medo e não viva, porque o sofrimento não tem mais propósito. Qualquer que ele seja. Então, é claro, se sua condição é de sofrimento, peço que você pense sobre isso. Você tem em você, somente em você, pela força do amor e alegria, que talvez ainda não seja visível, todas as capacidades. A absorção de essências também, e os cuidados de que falamos, peculiares, são capazes de aproximá-lo disso. Você deve realmente acolher todas as circunstâncias deste mundo. Claro que para vê-los claramente, mesmo em seus aspectos mais tristes, por enquanto. Mas o que é válido para você também é válido para todos. E seja qual for a aparência de uma certa forma de tristeza, dor, violência, guerra, há apenas um espaço de resolução para trás, não há mais nada. Não pode haver volta atrás, não pode existir o menor status quo, como o intervalo entre uma guerra e outra guerra, que se chama paz, porque a paz que você vive, a alegria que você expressa, que você sente, é eterno e nunca passará. Então, para você, como já foi dito, libertar-se, deixar de lado os seus medos, ou enfeite de suas crenças, de suas certezas como de suas incertezas, e estar realmente disponível. Você pode estar a qualquer momento, seja em casa, sozinho, em grupo, em qualquer circunstância. Basta simplesmente decidir isso realmente e sinceramente. Isso se tornará mais fácil a cada dia, e isso é universal na Terra, mas não apenas. Já que toda a Confederação Intergaláctica está bem ao redor da Terra, e até mesmo para alguns acima de suas cidades, acima dos povos elementais. Não é uma ilusão, é a verdade estrita, mas o importante nem está lá. O importante é que você aceite e acolha. Então é isso. Silêncio. Amado, quem quer questionar ou testemunhar, ou expressar. Para completar o testemunho de Joane, no final do nosso encontro, ficamos tão cheios, invadidos pela alegria, todos nos braços um do outro, todos apertados. Aba, amada, se você não dorme, você pode repetir, pelo microfone. Riso. Retomado o depoimento, ela disse com um grande sorriso. Riso. Aba. Bem-amados, vocês descobrirão, para o observador que estaria na pessoa, que isso acontecerá além das circunstâncias particulares daqui. Vai acontecer com você cada vez mais frequente, recusar esse amor, através de um olhar, pegando alguém nos braços, seja para ir comprar um pão, um croissant, risos, encontrando um desconhecido, será espontâneo, e você não será capaz, e você não, além disso, se oporá a isto. Este é um milagre do amor e da alegria. E isso é tão óbvio quando você vive, que você chora sobre isso, é claro, e que você sente em seu coração uma liberdade como nenhuma outra.
Esta é a alegria, certamente. Não se preocupe com as circunstâncias deste mundo, ou mesmo com as circunstâncias da sua vida, mesmo que você tenha que lidar com elas. Mas enfrentá-los hoje não é confrontá-los, não é opor-se a eles, é acolhê-los. Seja o que for que seu corpo lhe disser, seja o que for que sua consciência lhe disser, o que quer que o outro lhe diga, acolha, sempre e sempre. Não pare para dizer, é falso, é isso, passar por tudo o que acontece com você, constantemente. Você só pode então ver a verdade da alegria. A partir daí, o que quer que ainda exista como ensinamento, se não compartilhar esses momentos, se não especificar, talvez ainda, essa espontaneidade e esse acolhimento, sempre com outras palavras, sempre com outros testemunhos, para que você possa se apossar dele, torná-lo seu e especialmente vivê-lo. Todo o resto é apenas divagação e diversão. Como já foi dito, você não precisa de mais nada, absolutamente nada mais. E isso, claro, como eu disse há alguns dias, nunca existiu nesta terra, nunca. Então você experimentará, como durante a subida aos dragões, um sentimento e uma nova respiração, de leveza. O pesado desaparece diante da luz, o alívio faz parte da alegria, em todos os níveis. E quanto mais você está nesse alívio, mais livre você é, não dependente de nada deste mundo. É por isso que estamos dizendo há anos que você não precisa se preocupar com o caos, nem pensar em nada sobre isso. Porque a alegria leva você totalmente. É inútil resistir, é inútil chorar dizendo que não vive. Há simplesmente que estar lá, disponível. Seja qual for sua idade, seja qual for sua vida, seja qual for sua riqueza ou miséria. Porque luz e inteligência, e amor e alegria, não fazem diferença. Eu te disse, não há condições prévias, nenhuma. Nem vibração nem estado de consciência. Mas é simplesmente, eu diria, uma questão de abertura, de acolhimento, de transparência. Se você acolher a experiência quando ela é vivida, quando vai viver, em qualquer ocasião, repito, especialmente, não pense, não tente entender, viva, simplesmente, e a alegria está lá. E não há outra possibilidade. E você vê por si mesmo, você não precisa mais confiar em qualquer cenário, em qualquer personagem, porque tudo isso leva de volta ao passado. O momento presente é sempre livre, de todo o passado como de todo o futuro, é aqui e agora, é onde a alegria está, em nenhum outro lugar. Para você demonstrar, para você viver isso. Silêncio. Bem amado, vamos continuar. Eu acho que não sou o único a dormir, risos. Aba. A alegria leva você embora, a alegria leva você à morada da suprema paz e à extinção da consciência. Não importa se você dorme, as palavras do Aba penetram da mesma maneira, através de você. Porque eles já estão em você, simplesmente, e que Aba não pode estar em qualquer lugar, exceto em seu coração. Eu te disse, e repito, muito frequentemente, você é exatamente como Aba, não vê nenhuma pessoa em particular. E aqui está o milagre, porque você realmente poderia, e a história te mostrou, ser um Cristo, ser um Buda, ser um mestre. Mas hoje você não precisa mais de nenhuma personificação ou identificação. Isto não é uma piada. Quando eu disse que todos nós éramos Aba, não pode ser de outro modo. Você mesmo rirá disso em breve, de todos esses aspectos fragmentados de si mesmos, aos quais nos opomos algumas vezes, nos confrontamos, através de jogos de palco, guerras, pessoas, sociedades. Mas tudo isso não é nada em face da alegria. E, além disso, todos vocês que já vivem, podem se arrepender por um momento no momento anterior, podem se arrepender dos momentos em que não houve alegria. É impossível para qualquer um. Desafio qualquer um a viver esta alegria por vários dias e poder voltar. Não é possível.
Certamente, e eu já disse há algumas semanas, pode haver flutuações do humor, mas estas são vistas imediatamente, e isso é o suficiente para que elas saiam e se afastem de você. O amor consome tudo, a alegria leva tudo. Não é uma visão do espírito, não é uma expressão no ar assim, é a estrita verdade. A partir do momento em que você solta seus próprios cenários, seus próprios pensamentos, o que chamei de necessidade de compreensão ou explicação, você com certeza viverá isso, e isso está muito próximo de você. Isso já está em você. Como o Abba. Silêncio. Abba. Bem-amados, vamos continuar, se tivermos tempo e se ainda houver alguns que ainda estão acordados. Riso. Temos um pouco de tempo. Abba. Então ouvimos outras perguntas, outros testemunhos, outras formas de expressão também, tudo é possível. Silêncio. Sim, gostaria de acrescentar algo. Eu tenho a impressão hoje. Antes, percebi que estava trancado. Hoje, eu não tenho mais isso, sinto que está aberto e sinto que estou saindo de mim mesmo. Quando eu vejo, olho para trás e digo, não sou eu, é a minha vida, enquanto agora sou vida. E isso me dá uma alegria imensa. Algo aconteceu, eu não sou mais um prisioneiro, eu sou livre. E isso é algo extraordinário. E eu gostaria que todos pudessem sentir isso o mais rápido possível. Mas é muito difícil encontrar palavras para explicar isso a você. É algo que você sente em seu coração. É bom. É bom, é enorme. É enorme. E isso, você tem que viver isso. Irmãos e irmãs, é preciso viver. É lindo. Hoje minha vida está atrás de mim. Eu ainda estou aqui, felizmente eu tive essa vida, para mim foi a estrutura, a tela, para chegar ao que eu sou hoje. Hoje, não sou mais o cenário, não sou mais a tela, mas sou a imagem, e isso é algo lindo, lindo. E que eu desejo a todos vocês, o mais rápido possível. Obrigado. Abba, nós te agradecemos. Este é exatamente o exemplo. Dito o contrário, quando você está trancado, você não sabe, mas quando você não está mais trancado, você vê o quanto nós estávamos trancados. Trancado em nossas ideias, em nossos rigores, em nossas histórias, em nossas memórias, em nossos sofrimentos, em nossos medos também. E do outro lado, você só pode perceber que, sem qualquer animosidade, porque o alívio é tão grande, tão poderoso, que você não tem arrependimentos e que você sabe, de fato, e você sabe disso, só naquele momento, que tudo o que você passou, nunca foi um erro, mas foram estes simplesmente os meios que eram seus, para conseguir isso. Chama-se libertação, chama-se ser liberado. Essa pessoa liberada não precisa mais ser chamada de sobrevivente, porque o libertado não está vivo nem morto, está além da vida e da morte. É o eu eterno, que sempre estará lá, que nunca pode ser extinto. E como nosso irmão Abba diz, apresse-se, estamos esperando por você. O que você está esperando? Não há mais obstáculo. Não há mais véus. E todas as circunstâncias de sua vida, como neste mundo, sem exceção, no caos na ação dos elementos, tornam mais fácil para você, quaisquer que sejam as aparências. Você vê, em breve, todo o Abba falará. O Abba só vai ter que te ouvir. Risos, nesse momento, será vencido. Porque todos os outros, enquanto ouvem, entediantes, só podem entender que existe apenas um Abba, que é sempre o mesmo quem fala. Ele fala apenas a linguagem da alegria, ele não te conta histórias, ele não tenta te seduzir ou te levar embora, ele só pode te oferecer para ser aquilo. Porque ele sabe que é a verdade, ele viveu, e todo mundo que testifica se torna Abba, ele sempre foi. É nisso que a alegria é, eu diria, uma oitava superior ao mecanismo da ressurreição. Porque é muito mais que a ressurreição. É a eterna alegria do eterno.
Claro, você não precisa mais, nesse momento, de conceitos de amor nu, de consciência nua, até mesmo para elucidar quais são os diferentes fragmentos de consciência, porque você percebe que você é anterior a qualquer consciência, e que o caminho para chegar lá já é viver e sentir, em algum lugar, que é no coração, na percepção, na cabeça, em suas células, viver essa unidade. Agora, como a unidade é o ser e o não ser está ligado ao ser, o que você começa a experimentar, seja através de êxtase ou de todos os testemunhos que tivemos, é de fato apenas esse paraíso branco. À medida que os testemunhos chegam de todos os lugares, não apenas durante essas reuniões, mas de todos os lugares, isso lhes trará a mesma verdade, onde quer que você pouse o seu olhar e os seus olhos. Então, é claro, pode haver momentos de tensão entre a aceitação de todas essas experiências e seu próprio estado. Não há sentido em persistir ou alarmar sobre isso. Porque a partir do momento em que você capturou esta emanação da alegria, mesmo que de forma limitada, tenha certeza de que você só pode vivê-la, porque todas as condições são satisfeitas. Não voltarei à história, à anomalia primária, a nada disso. Porque, como eu disse no preâmbulo das minhas primeiras entrevistas sobre este retiro, o mais importante está além das palavras e além de qualquer história. O mais importante é no momento presente, na sua presença, no testemunho e nos silêncios. Em suma, tudo que você tem que viver, destina-se apenas a fazer você encontrar a vida, quaisquer que sejam as aparências e quaisquer que sejam os desafios. Se você aceitar este ponto de vista, da mesma forma que você acolhe, então eu posso prometer a você que mais e mais rapidamente ou mesmo imediatamente, você estará nesta alegria imutável. Ela se tornará mais forte, mais intensa, mais viva a cada dia. E eu diria mesmo que se, em certas ocasiões, você parece estar sobrecarregado, pela dor, pelo sofrimento, por pensar não viver, não ter sucesso, é nesse momento que você deixará ir. É quando você vai acolher. Isso é bem conhecido nos mecanismos do funcionamento humano, porque é nesses momentos, que às vezes pode ser muito difícil, que a resiliência tem mais chance de se manifestar. É também isto, não julgar, e é que também assim sendo de acolher. Você vê, em alegria e amor, não pode haver exclusão, porque tudo é inclusivo. Mas não é um conceito, não é uma ideia, é viver. Os testemunhos que você teve ilustram isso com perfeição. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar se tivermos tempo. Parece que não há mais testemunhos e chegamos ao tempo previsto. Aba. Então, como de costume, é hora de dar um tempo. Não estou dizendo adeus, porque estou sempre em você. Riso. Mas ainda falo um pouco sobre as palavras e aqueles que vão ouvir. Aba cumprimenta vocês. Obrigado. Obrigado, Aba. Obrigado. Tradução: Alberto César Freitas. Les Transformations, 25 de setembro de 2018.